Bom dia. Estou enviando um aviãozinho aqui para algumas pessoas. Aí. Bom dia, bom dia. A paz estejam com todos e todas. Amém. Mais tarde hoje, né? Para aproveitar e descansar, que amanhã pega cedo de novo. Amém. Pega o aviãozinho e vai mandando para as pessoas que Deus mandar no coração. Agora 9 horas o povo está acordado, né? Amém. Bom dia, Denise, Miriam, Mariana, Dani, deixa eu ver quem mais está aqui. Diego e Renata, Sirlene, bom dia. A paz estejam com todos vocês. Como que tá indo o jejum? Gente, eu falei que ia brotar bolo e os bolos estão brotando. Ontem brotou mais um bolo aqui na casa da minha mãe. Olhei pro bolo, ele olhou para mim, eu falei, infelizmente, bolinho, o meu Jesus é maior do que você. Vai ficar para a próxima, bolinho de cenoura com cobertura de chocolate. Depois do almoço, com cafezinho. Dói a carne, né? Mas a gente aguenta. Por Jesus, eu suporto qualquer coisa. Amém? Não vai ser minha fraqueza de açúcar, né? Para perder o meu jejum. Bom dia, bom dia. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje o nosso tema é dia 5. Quem assistiu a live ontem? O dia 4 foi lindo ontem, né? Dia 5, uma porta no meio das impossibilidades hoje. Já vamos abrir no Êxodo 14, do 10 ao 16. Amém? Se vocês já quiserem abrir aí, Êxodo 14, do 10 ao 16. Bom dia, Dani. A live de ontem me pegou. Gente, eu desliguei ontem aqui, eu não conseguia parar de chorar ontem. O Espírito Santo me pegou ontem, de uma certa maneira, que, Senhor amado. Por isso que é tão difícil ler a Bíblia, porque é muito espiritual. As pessoas fogem de ler a Bíblia, têm dificuldade em ler a Bíblia. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra é viva. A palavra é viva, eficaz, ela nos dá sabedoria, nos dá poder. Ela é sobrenatural. Por isso que fala, leia a palavra, nós temos que declarar com a boca. E às vezes a gente só olha ali, lê por cima. Não, nós precisamos ler e acreditar naquilo que nós estamos lendo. E quando nós lemos o Espírito Santo, que é o autor ali, que ele está com nós, ele entra em nós e se move em nós. Por isso que eu bato muito nessa tecla de você abrir a sua Bíblia em papel, não no celular. Em papel e ler, Senhor. E cada nome que tiver ali, você coloca o seu nome à frente. Porque o Deus, ele move, ele mexe com nós. Igual ontem eu li uma palavra que mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu já passei por aquele momento e foi Deus que me tirou da escassez. Eu já passei por momentos de escassez na minha vida. E quando li ontem 1 Reis, aquilo mexeu demais comigo, meu coração queimava. Falei, meu Deus, foi a mão de Deus sobre a minha vida. Mas muitas vezes nós esquecemos, né? Nós esquecemos que é o Senhor que nos dá a graça de tudo. Mas nós temos que estar firme e permanecer. Amém? Eu estava até mexendo nas minhas coisas aqui, olha o que eu achei. Só para vocês falar que eu não estou mentindo. 41 aqui, tá vendo? Olha o jeito que eu escrevi o nome das alunas antes. É que hoje eu tenho sistema, né? Hoje Deus me deu a graça de ter um computador, ter sistema. Mas olha como eu coordenava as alunas. Na mãozinha, colocava fulana de tal, pagou R$100, dia 20 de tal. E quando eu olho isso, eu sempre lembro, olha da onde Deus me tirou, né? Isso aqui é um testemunho vivo de que Deus, o pouco com Deus é muito. Amém? E vamos para o dia 5.
Então vamos lá, leitura bíblica. Eu vou ler aqui, o devocional dos 40 dias. E daí a gente já ora para a gente iniciar a palavra. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pelo seu dia 5, Senhor, dos 40 dias de milagre, desse jejum que nós estamos, ó Pai. Espírito Santo, desça sobre nós, trabalhe em nossos corações e nossas mentes, ó Pai. Nos dá sabedoria do céu, nos dá discernimento espiritual, Senhor. Que o Teu Espírito agora, Senhor, toque vidas através dessa live. Eu consagro essa live a Ti, Senhor. Essa live é Tua, Pai. E que as pessoas que vão assistir ainda essa live sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. E elas sintam o sobrenatural que é ler a Tua palavra, que é viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, fala comigo agora nesta manhã, que eu possa falar o que as pessoas precisam ouvir, debaixo da palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom dia, paz, Vi. Então vamos lá. Dia 5, deixa eu só baixar o som aqui. Dia 5, o povo, Êxodo, 14, do 10 ao 16. Uma porta no meio da impossibilidade. O povo de Israel estava diante do mar, enquanto o exército de Faraó se aproximava por trás. Não havia rota de fuga. O passado os perseguia e o futuro parecia bloqueado. A situação era tão desesperadora que muitos começaram a questionar por que haviam saído do Egito. Moisés, porém, declarou que o Senhor pelejaria por eles. Em seguida, Deus ordenou que o povo marchasse. Essa direção parecia estranha, pois o mar ainda permanecia fechado. Contudo, eles precisariam avançar confiando que Deus abriria o caminho no momento certo. E existem situações em que o Senhor não revela toda a solução antes de pedir nosso próximo passo. A fé não exige conhecer o caminho inteiro. Ela responde à direção que Deus já concedeu. Quando Israel avançou, o lugar que representava o fim tornou-se passagem para uma nova história. O mesmo Deus continua abrindo caminhos onde não existe possibilidades humanas. E talvez você esteja cercado por problemas e não consiga encontrar uma saída. Não volte para o lugar do qual Deus já retirou. Permaneça firme. Ouça a direção do Senhor e esteja disposto a avançar. O obstáculo diante de você pode ser exatamente o cenário onde Deus revelará seu poder. Amém? Quando Deus ordena que avancemos, até aquilo que parecia uma barreira pode transformar em caminho. Aí tem a oração final aqui, Senhor, quando eu me sentir cercado e sem saída, ajude-me a não retroceder. Silencie o medo e fortalece minha confiança em Tua palavra. Dá-me direção, coragem para obedecer o mesmo sem conhecer todos os detalhes. Abre o caminho segundo a Tua vontade e manifesta Teu poder em minha história, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora nós vamos lá ler na Bíblia a passagem que está ali. Deixa eu só mudar aqui para mim não me perder no meu esboço. Amém? Então vamos lá, Êxodo 14, do 10 ao 16. Ali nós já lemos um pouco, entendemos um pouco, mas eu gosto de ler o que está aqui na palavra certinho. Amém? Então vamos lá, 14, do 10 ao 16, tá? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi
por não haver sepulturas no Egito que você não tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito. Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Grifa o 13 na sua Bíblia. Grifa o 13 para você não esquecer desse versículo. Olha que versículo poderoso que nos fortalece. Não tenham medo. Fiquem firmes. Fiquem firmes. E vejam o livramento do Senhor. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Olha só. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Amém? Glória a Deus, que palavra, né? Que palavra. E a verdade central, né, desse texto, quando não existe uma saída visível, né, Deus continua sendo capaz de abrir um caminho onde antes só havia impossibilidade. Olhando ali para o mar, né, Moisés ali, Deus mandou: Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Não tem lugar para você caminhar ali no mar, quem olha, né? Mas Deus, Ele abre caminhos. E, né, chegamos ao 5º dia dos nossos 40 dias, e talvez alguém tenha chegado nesta manhã exatamente como Israel chegou diante do Mar Vermelho. Olha para frente e não vê saída. Olha para trás e não vê aquilo que está perseguindo. Olha para os lados e não encontra caminho. E começa a pensar: acabou, não tem mais jeito. Olha, de um lado não dá, para frente não dá e para trás não dá. Mas a palavra de hoje, ela vai nos ensinar que aquilo que parece ser o fim do caminho para nós pode se tornar exatamente o lugar onde Deus revelará o seu poder. Amém? E hoje eu quero que você declare ou escreva no seu caderno: quando eu não vejo uma porta, isso não significa que Deus não tenha um caminho. Amém? Quando eu não vejo uma porta, isso não significa que Deus não tenha um caminho. E ali, no verso 10 e 12, o problema não era imaginário. Israel realmente estava em uma situação humanamente desesperadora. Faraó vinha atrás. O exército egípcio estava se aproximando. E à frente havia o mar. Não era exagero, não era pessimismo, era uma impossibilidade real. E isso é importante porque fé não significa fingir que não existe o problema. Existem situações realmente difíceis. Existem portas que humanamente parecem fechadas. Existem diagnósticos, crise familiar, problema financeiro, situações profissionais, circunstâncias para que nós realmente não temos uma solução. Mas aqui, nessa parte do texto, está uma diferença. Uma situação ser impossível para mim não significa ser impossível para Deus. O erro de Israel não foi perceber o problema. O erro foi olhar para o problema sem considerar quem estava com ele. Ontem eu falei para vocês sobre o meu começo, o meu testemunho.
Eu não via saída, eu não enxergava uma solução, eu não entendia o que Deus tinha para minha vida. Deus só mandou eu sair da onde eu estava e vim. Mas se a gente não ter essa confiança de ir, a gente fica parado naquele lugar e ali a gente continua estagnado na nossa vida. E quando o medo aumenta o tamanho do problema, no versículo 10 diz que eles tiveram muito medo. E quando o medo entra, começa a mudar a nossa percepção. Pouco tempo antes, aquele povo havia presenciado sinais extraordinários de Deus no Egito. Deus os havia tirado da escravidão, mas diante de uma nova ameaça, pareciam que tinham esquecido tudo. E isso também acontece conosco. Deus já respondeu, Deus já sustentou, Deus já abriu portas, Deus já nos trouxe até aqui, mas parece que uma nova batalha e pensamos, e agora? E agora, hoje, você vai colocar no seu caderno dos 40 dias essa pergunta: quantas vezes uma nova luta fez você esquecer as antigas fidelidades de Deus? Por isso que eu falo para vocês, anotem tudo. Por isso que eu anoto tudo. Porque quando, muitas vezes, nós estamos passando por medo, um novo, né? Deus já havia tirado da escravidão, mas diante de uma nova ameaça, que muitas vezes nós passamos, algo que acontece na nossa vida, um novo medo, a gente acaba esquecendo da fidelidade de Deus, da onde Deus já nos tirou, por causa da nova luta que você está passando. Então, por isso que eu gosto de lembrar, sempre olhar essas anotações, porque olha da onde Deus já me tirou. Por que eu vou ter medo dessa situação agora, se eu já passei por isso e Deus me livrou daquilo? E antes, eu nem era tão assim com Deus, eu nem andava tão firme com Deus como eu estou hoje, estou diferente. E Deus mesmo assim me tirou de lá. Amém? Quantas vezes não permita que o medo que está diante de você apague a memória, aquilo que Deus já fez atrás de você. Por isso, nesses 40 dias, escreva, coloque seus medos, coloque o que você quer que Deus realize, coloque que para você é impossível, mas para Deus é possível, porque é Ele que entra com providência. É isso que essa palavra de hoje, do dia 5, está nos ensinando mais uma vez, sobre não ter medo, mas não esquecer que Deus é fiel e que Ele já fez e Ele ainda continua fazendo. E quanto mais você fica firme com Deus, mais coisas vão aparecer muitas vezes, mas só que mesmo assim Deus está sendo fiel com você. Porque tem gente que fala para mim, nossa, eu estou me aproximando de Deus, agora parece que as coisas estão piorando. Não, não é que está piorando, é que Deus ele está mudando a rota. Só que muitas coisas vão se levantar antes disso. E você precisa permanecer firme. E muitas vezes Ele quer ver a nossa fidelidade. Eles preferiram voltar para o Egito, olha só, no 11 e no 12. Eles preferiram voltar para o Egito. Aqui existe algo muito profundo. Diante da pressão, o povo começa a dizer que teria sido melhor continuar servindo aos egípcios. Pense nisso, eles estavam preferindo a escravidão conhecida a liberdade que exigia fé. E isso acontece espiritualmente. Quando o processo aperta, quando o nosso processo aperta com Deus, somos tentados a voltar para trás. Voltar para velhos hábitos, voltar para as antigas mentalidades, voltar para lugares que Deus já nos tirou. Por quê? Porque o conhecido parece mais seguro do que um futuro que ainda não conseguimos enxergar. Amém? E se você parar para pensar como você estava lá atrás, uns 6 anos atrás, em 2019, eu, Ana, como eu estava, eu lembro hoje de onde Deus me tirou, 40 pessoas somente, né? Começamos com 3 mulheres aqui, e hoje, você acha que eu tinha enxergado isso hoje, que eu estou vivendo? Não imaginava que eu ia viver.
Você já imaginou que Deus me tirou de lá de Tatuí, mandou eu vir embora? Você acha que eu imaginaria que eu ia casar? E nem casar eu imaginava, né? Mas casei. E Deus ia falar, ai, vou voltar e eu vou ser pastora. Não, isso eu não imaginava para minha vida. E essa palavra é isso, porque a gente não tem ideia do que Deus vai fazer. Não volte para o Egito, só porque o caminho da promessa ficou difícil. No processo com Deus, muitas coisas a gente vai passar. E o processo de Deus, eu falo que é eterno, porque Deus ele nos liberta todo dia de algo. A libertação ela vem pela palavra. Eu já falei isso para vocês. O meu processo com Deus foi difícil. Eu conheci Jesus com 26, mas eu só fui entender o meu chamado depois com 30, 31, 32, mas eu só fui dizer sim para Deus o ano passado. Eu tô com 36 anos. Eu disse sim para Deus com 35. Eu só fui entender, eu só fui falar sim para Deus com 35 anos, fui falar sim para Deus que eu aceitava ser pastora. Olha só o processo que eu tive que passar. Praticamente 10 anos de processo para entender o que Deus tinha para minha vida. Por quê? Porque o caminho doía. Mas eu permanecia, eu ia, não estava entendendo nada, mas eu estava indo. A promessa vai ficando difícil, não voltar para o Egito, não voltar para trás. Deus falava para mim, filha, muda isso. Mas não, eu não quero. Muda isso. Não volte para trás. E o desconforto do processo não significa que Deus errou ao tirar você onde estava. E quantas vezes eu pensava, eu acho que eu fiz errado de voltar e eu não sei o que eu estou fazendo agora aqui, né? Saí, agora não tem nada, não tem isso, agora estou aqui vivendo, né? Estamos indo. Por quê? Porque é um desconforto, é uma dor. O processo com Deus é uma dor também. As coisas vão se movimentando, vão se mexendo, você não consegue enxergar, mas nós precisamos o quê? Seguir em frente e confiar. Se está na palavra, vai em frente. E às vezes para chegar ao novo, você terá que atravessar um lugar onde não controla o caminho. Você não sabe, você não controla, mas você precisa continuar. E hoje eu entendo isso. Deus todo dia ele muda alguma coisa em mim. Por mais que eu tenha passado por todo já o processo de tantas coisas de mudança, ainda Deus muda algo dentro de mim. Ainda por quê? Porque a palavra se renova a cada dia. Por isso que eu sempre falo, não deixe de ler a palavra, não deixe de ficar firme com o Senhor todos os dias. Deus, ele quer constância. E eu só fui entender que Deus que queria ali constância comigo, porque eu sempre lia devocional, e tinha dias que eu não lia, tinha dias que eu lia. Eu só fui entender isso quando Deus começou a mexer dentro de mim. Porque muitas vezes a gente acorda e nem vê a palavra, nem lê. A gente só pega o celular e vai. E hoje a gente tem que estar com essa visão diferente. Não temais. Moisés respondeu, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Antes de Deus mexer no mar, ele precisava tratar o medo do povo. E isso se conecta muito, né, com o dia que nós vimos ontem, com o dia 4. Na viúva de Serepta, diante de escassez, veio a palavra não temas. E agora, diante do mar vermelho, veio não temas. Por quê? Porque muitas vezes a primeira batalha acontece dentro de nós. E a batalha sempre vai ser dentro de nós. Você já viu pessoas assim que onde vai, ela arruma uma confusão. E só que daí ela não aceita que é ela que é errada. Gente, eu trabalho com mulher. Cada dia eu tenho um pepininho para resolver. Então eu tô até acostumada, hoje eu não me estresso mais, antes eu ficava louca, xingava todo mundo, Deus mudou até isso em mim, quem me conhece sabe, no começo do estúdio eu meti a boca em todo mundo. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu tive que parar de meter a boca nos outros. Amém? Hoje aquela Ana que xingava já não xinga mais.
Hoje eu só falo, só aconselho, mas assim, não falo muita coisa. Mas tem gente que não aceita mudança. Tem gente que ela bate o pé e fala, não, porque fulano é assim, porque fulano é assado, porque fez isso, fez aquilo. Eu só paro e olho hoje e falo, Senhor, que o seu espírito entre dentro dela, que ela possa enxergar que é ela que é errada. Que ela que tem que ter mudança, não é a outra pessoa. E é isso, porque muitas vezes a batalha é dentro de nós, mas nós temos que aceitar, que nós temos que mudar. Um dia eu aceitei, a Ana de antes. Hoje a Ana era o Velho Testamento, a Ana agora é o Novo Testamento. É só quem conhece o Velho para entender. E antes eu andava com um pau na mão, viu, gente, na hora da aula. Hoje eu ando com ele, mas eu não meto o pau nas meninadas. Hoje eu só fico assim, com o cajado ali de boa. É, gente, é Deus que muda, tá? Eu fui transformada pelo Senhor, mas não foi da noite pro dia, eu falei para vocês. Foi um processo. Se eu acordei assim, ai, vou mudar. Não, foi difícil, doía, porque a mudança dói. Tinha dias que eu chorava de ódio. Eu não sabia nem por que eu estava chorando, mas eu chorava. Eu chorava de ódio, eu dizia, Senhor, por que eu não consigo mais ser assim? Por que que está acontecendo? Daí fui começar a entender. E dói. Mas essa batalha, ela é interna. Ela é você e Deus. É, moerada. E antes de Deus mudar aquilo que está na nossa frente, precisamos impedir que o medo governe nossas decisões. Amém? Eu lembro que eu pegava assim a Bíblia, né? Eu fazia muito devocional no meu começo. E eu li aquilo, falei, meu Deus, e as coisas às vezes aconteciam no dia. Daí eu lembrava, eu li o devocional hoje, não posso fazer isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que ficar quieta e lutar em silêncio. Gente, como é difícil você ser atacada, você não responder às pessoas. E Deus falava, não responda. Porque eu ficava com aquilo dentro de mim, queimando. Eu estou em processo com Deus, meu Deus, mas será que eu vou ficar sentindo esse mal-estar, esse negócio dentro de mim, de Senhor, não vai dar certo. Eu vou xingar essas mulheres. Aí tinha dias que eu ia dar aula, eu respirava fundo, falava, Senhor, me ajude a controlar. Gente, eu pedia para Deus mesmo controlar minha boca na hora da aula. Porque, gente, de verdade, quando a gente tá ali dando aula e vê que não fazia do meu jeito, vocês sabem, né? Eu xingava mesmo, eu xingava horrores a mulherada e falava, viu, não é assim, e aquele grito e tal. Aí até que um tempo Deus começou, né, a mudar aquilo dentro de mim. E hoje já não grito mais, não falo mais. Tem gente que fala assim que sente até saudade do meu grito. Falei, eu não consigo mais gritar. E isso é o Senhor, né? O Senhor pelejando por nós ali. Essa é uma das declarações mais conhecidas. O Senhor pelejará por vós. E vós calareis. Olha só, e vós calarei. E existem batalhas em que precisamos entender. Eu não consigo resolver tudo. Amém? E isso não é passividade, é dependência. Essa palavra dependência também, ela é difícil da gente entender. E aí há situações que exigem nossa responsabilidade. Mas existem coisas que estão além da nossa capacidade. E nesses momentos precisamos dizer, Senhor, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, agora eu dependo de Ti. Você não precisa controlar tudo para continuar confiando. Quando fala dependência, eu lembro que quando eu mudei o estúdio, antes eu achava que eu tinha as pessoas aqui no meu caderno e controlava tudo. Eu vou explicar para vocês. E Deus começou a incomodar, agora você vai depender de mim. E quando Deus começou a falar isso para mim, eu falei, depender? Como assim depender? Eu tenho controle das minhas alunas, eu controlo elas. Elas ficam aqui comigo, elas são fiéis, elas vão ficar para sempre. Não, querida. As pessoas são livres, elas vão aonde elas quiserem,
E elas vão treinar onde elas quiserem. A hora que ela não quiser mais treinar com você, ela vai em outro lugar. E para mim entender isso, quando o estúdio aumentou e mudou? Porque eu tinha o quê? O controle nas minhas mãos. Eu tinha as 40 alunas nas minhas mãos. Só que chegou um momento que Deus falou, agora você vai depender de mim. E é nisso começou o quê? Aluno sair para cá, sair para lá. E aquilo ali, falei, meu Deus, o que vai acontecer agora que eu mudei, que eu tenho aluguel para pagar? Vai começar aluno a sair da academia? Aí eu só vinha a palavra dependência. Não foi eu que abri essa porta? Não fui eu que fiz você chegar até aqui? Agora fique quieta, só ore, que é eu que faço na sua vida. Só que eu só fui entender isso passando pelo processo. Tinha dias que eu olhava, Senhor, como que eu vou agora vendo esse povo saindo, tem gente saindo, às vezes entrava e não ficava, e eu queria entender aquilo, mas Deus falava, dependa de mim. E eu comecei a não querer ter controle de mais nada. Eu perdi o controle. Hoje eu não tenho controle de nada mais. Eu perdi, eu não consigo mais ficar ali. Antes eu mandava mensagem, uma por uma. Fulano, por que você não veio? Fulano, ciclano, nanã. Beleza. Mas chegou um momento que eu não consegui mais. Porque foi muitas pessoas, você perde o controle, você não consegue mais. Aí Deus só falar para mim, é eu que mando pessoas e é eu que tiro. Você nunca vai ter controle de pessoas, porque pessoas são instáveis. Academia é assim, e qualquer lugar é assim. Amém? Qualquer lugar. E eu aprendi hoje. Hoje não me dói mais. Hoje eu vejo que se Deus tirou, eu olho às vezes uma pessoa entrando ou saindo, eu falo, Deus sabe de todas as coisas, é Ele que manda e é Ele que tira. E eu falo isso por quê? Porque essa semana, acho que semana passada, eu tive um testemunho de uma pessoa que foi até o estúdio e ela não pensava em ir para o estúdio, só que ela veio falar para mim que Deus falou para ela à noite, elite feminina. Eu falei, caramba, é Deus mesmo que sopra, por quê? Ela não estava pensando em nós, não via nós na internet, porque tem pessoas que não sabem de nós. E ela falou que foi dormir e escutou uma voz, elite feminina, e mandou mensagem para nós. Eu falei, é isso, Deus ele quer isso, dependência. É eu que controlo o que entra e o que sai. E muitas vezes nós ficamos chorando, ai, esse fulano e tal saiu da minha vida, ai, aconteceu isso. Não, é Deus que sabe. É Deus que conhece o coração da pessoa, é Deus que sabe se é o momento dela estar lá, se é o momento dela estar cá. Hoje eu entendo isso. Hoje eu falo, hoje que eu dependo de Deus. Eu só olho aquele lugar e falo, Senhor, é o Senhor que controla a entrada e a saída aqui. Amém? E é isso, Senhor, eu fiz aquilo que estava ao meu alcance e agora eu dependo de Ti. Você tem que fazer o que está ao seu alcance. Até o momento eu fiz o que estava ao meu alcance, mas chegou uma hora que agora eu dependo de Ti, eu não sei mais nada. Você não precisa controlar tudo para continuar confiando. Não tem como você controlar mais? Confia. Quem falou, aquietai-vos. Quem falou é Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Você precisa entender isso. Por que clamas a mim? Digo ao povo, marche. Aqui está o ponto mais forte dessa mensagem. Primeiro Moisés diz, aquietai-vos. Depois Deus diz, marchem. Parece contraditório, mas não é. Existe hora de esperar e existe a hora de andar. E esse momento de orar, e existe momento em que aquilo que Deus já falou precisa produzir uma atitude. Não podemos usar oração como uma desculpa para não obedecer. E talvez alguém esteja orando, Deus mostra, e Deus já mostrou. Deus confirma, e Deus já confirmou. Deus faz alguma coisa, e Deus esteja dizendo, agora marche. A fé não é somente esperar Deus abrir o mar. A fé também é estar disposto a caminhar na direção que Ele ordenar. Se Deus já tem te dado uma direção, caminhe na direção que Deus tem te falado. E a porta não estava ao lado, estava no meio do mar.
Amém? A porta não estava ao lado, estava no meio. E essa é a chave do dia 5 hoje. Israel provavelmente procuraria uma estrada, uma ponte, um desvio, alguma passagem pela lateral. Mas Deus decidiu fazer algo que ninguém imaginava. A saída seria justamente no lugar que parecia impedir a saída. O mar era o problema. E o mar se tornou o caminho. Olha só, o mar não era um problema? Você olha para o problema, você não enxerga a saída. Mas ali era o caminho. E isto é poderoso. Aquilo que hoje parece estar bloqueando o seu caminho pode se tornar o cenário do testemunho que você contará amanhã. Mas tenha cuidado para não prometer que Deus sempre resolverá nossas situações exatamente como desejamos. O princípio é: Deus não está limitando as alternativas que conseguimos enxergar. E talvez você só enxergue a opção A e a opção B. E Deus continua sendo Deus sobre possibilidades que você nem conhece. Amém? E o propósito de hoje, para a gente encerrar a nossa live, eu quero que você escreva aí no seu caderninho dos 40 dias. Cada pessoa, qual é meu mar vermelho hoje? Qual é o seu mar vermelho hoje? Qual tem sido? Qual situação você olha e pensa, eu não vejo saída? Depois escreva, qual é o próximo passo de dependência que está no meu alcance? Amém? Depois escreva aí, qual é o próximo passo de obediência que está no meu alcance? E agora escreva aí também e declare, eu não preciso enxergar o caminho inteiro para obedecer o próximo passo. Amém? Eu não preciso enxergar o caminho inteiro para obedecer o próximo passo. Gente, deixa eu só falar para vocês, quando eu falo em escrever, eu achei tão lindo. Essa semana veio uma aluna, que ela agora está participando das nossas quintas, que a gente faz ali uma oração e o culto ali na academia. É culto, né? Porque a gente ora, a gente louva e a gente dá palavra. Então é um culto. E ela escreveu, eu lembro que eu pedi para vocês, abram um bloco de notas. Gente, eu sou bem chata, até para ministrar, eu tô percebendo, né? Porque eu já sou chata na academia, eu já era bem sistemática com essas coisas da academia, mas as coisas com Deus eu também sou bem chata e sistemática. Eu falei, abram todas, eu fiz todas abrirem um bloco de notas na minha ministração. Gente, você pensa, né? Eu mando todo mundo abrir o bloco de notas. E eu falei, levem a Bíblia. E ela escreveu, eu falei, agora eu quero que escrevam todos. Eu fiquei olhando cada uma escrever. E ela escreveu. E ela mandou para mim que já recebeu o testemunho do que ela escreveu e do que ela pediu naquele dia. Por isso que eu falo para vocês, escrevam todos os dias desses 40 dias de milagre. Coloquem, quando eu falo para vocês, coloquem aí no seu caderno, né? Igual essa pergunta, qual é o meu mar vermelho de hoje? E a próxima, qual é o próximo passo de obediência que está no meu alcance? Tá? Eu quero que vocês respondam depois em silêncio com Deus. A hora que você estiver aí, você e ele só. Sabe, eu quero que você entenda que Deus, ele faz quando nós colocamos diante dele. Porque se nós ficar só ali lendo e não anotar nada, não, sabe, depois a gente esquece. Aí, igual fica ali, Deus faz e você esquece, você sai do caminho, você sai da direção. Você precisa lembrar todos os dias que Deus faz. Amém? Por isso que eu gosto que vocês escrevam. Escrevam. Assim como eu sempre olho da onde Deus me tirou, eu não posso esquecer disso, porque às vezes tem dia que a gente passa por situações que a gente fica, eu vou desistir, não quero mais isso, não quero mais ministério, não quero mais ser pastora, não quero isso. Não, olha da onde Deus já te tirou. Olha o que Deus já fez com você. Eu não tinha coragem nem de aparecer aqui na internet. E Deus me deu ousadia, porque eu odiava fazer vídeo. Eu não fazia nem vídeo de propaganda para o meu estúdio. Direto pessoas falavam, faça vídeo, você precisa aparecer mais. Eu falei, não, eu não quero, eu não gosto disso. Se for para fazer, eu prefiro não
não ter Instagram. Só que Deus começou a me incomodar para falar da palavra dele. E eu comecei a obedecer. Foi difícil? Lógico que foi. Tive que pedir muito espírito de ousadia para Deus, porque eu não tinha. E Deus começou a me dar ousadia. Mas então, escreva, coloque isso para o Senhor. E que você possa ver todos os dias a fidelidade de Deus em cada detalhe. Porque Deus, ele é detalhista, ele trabalha em detalhes. E nós, às vezes, esquecemos disso. Amém? Vamos orar, então. Vamos orar entregando, a Deus essa live. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, chegamos no dia 5, colocamos diante de Ti todos os nossos impossíveis. Que essas pessoas que estejam agora nessa live, Pai, que elas possam, Senhor, possam entender os Teus caminhos, a Tua direção. Se existem pessoas diante de verdadeiros mares vermelhos, olhar para frente, não enxerga saída muitas vezes, olha para trás, não enxerga situações, mas hoje escolhemos levantar os olhos diante de Ti. Não permita que uma nova batalha nos faça esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Que o Senhor nos permita ser fiel, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque, ó Pai, sabedoria e entendimento, ó Pai. Assim como diz a Tua palavra, não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor fará diante de você hoje, porque vocês nunca mais verão esses. Amém? O Senhor luta por nós, o Senhor peleja por nós. E fiquem calmas, e fiquem calmos. Eu luto por vocês. Que nós possamos sempre nos lembrar da Tua palavra. E sempre nos lembrar, não tenha medo. E se o Senhor tem te chamado, se o Senhor tem queimado o seu coração para servir a Ele, para buscar mais, continue, não saia da direção onde Deus te colocou. Que você possa seguir firme na presença dEle, permanecer, mesmo muitas vezes não entendendo os caminhos, mesmo muitas vezes Deus não fazendo como nós queremos, mas nós precisamos permanecer. E que o Senhor nos dê força, sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, consegui assistir caminhando. Amém, Vi. A Vi, ela ficou triste de eu fazer às 9 hoje, mas deu certo, Vi. Amanhã tô cedo aqui, viu, gente? Amanhã eu acho que eu vou fazer lá no estúdio, porque daí eu abro o estúdio e fico lá. Então acho que umas 6h15 amanhã, tá? Que daí eu abro, arrumo a sala lá e fico por lá mesmo. É melhor do que fazer 5 horas da manhã aqui, correndo, que daí eu faço mais calmo, tá? Por mais que tenha barulho lá no estúdio, mas aquele dia eu fechei a porta e deu tudo certo. Amém? Até amanhã, deixa eu ver o que é amanhã, nosso tema amanhã. Dia 6, Deus trabalha no invisível, olha só, Deus trabalha no invisível. Tá bonito, né? Nossa, eu tô amando. Tô amando fazer as lives. Não, falo que Deus cada dia me ensina algo. E é maravilhoso. Amém? Essa semana, vamos aos recados. Amém? Essa semana teremos culto de mulheres lá no Alto da Brancal, Mulheres do Alto. Quinta-feira, culto de mulheres lá no Alto, 8 horas da noite. E sexta-feira, o culto das mulheres lá da academia. Amém? 8 horas da noite também. Tá, gente? Esses cultos na academia, as mulheres gostam muito, elas me pedem muito, muitas mensagens eu recebo, tá? Por quê? Porque as pessoas estão sedentas de Deus, né? Esse devocional, tá no grupo. Eu não consegui adicionar você no grupo, Mariane. Mande uma mensagem para mim que eu deixei meu número para você lá no direct, tá bom? Eu te mando daí, é um PDF, tá? Manda para mim um oi lá que eu já te mando, tá bom? Lá no meu número do WhatsApp. E quem não tiver no grupo lá do Ministério Acolher, eu coloco, porque lá eu coloco todas as informações. Amém? Mas essa semana vai ser assim. Ana coloca... Ah, tá. Amém? Então, essa semana temos culto lá no Alto da Brancal, das mulheres, e depois na sexta aqui na academia. Amém?
E eu não vou parar porque nós estamos fazendo uma grande obra, assim como diz Neemias. Não podemos parar. Tem dias que eu penso em parar, viu, gente? Penso que não pense assim, a Ana, ela é forte, ela não para, ela... Não, gente, tem que dar um baque. Eu falei para vocês, eu tive uma luta espiritual terrível um dia antes de começar o jejum. E tem dias que eu tô acabada. Hoje eu tô bem, hoje eu tô animada. É assim, é um dia de cada vez. Eu só confio no Deus e vamos, tá? Tem dias que eu falo, eu não vou mais fazer culto na academia, não vou fazer mais nada, vou parar. Não posso parar. Daí vem e as pessoas mandam mensagem para mim. Isso que eu falo, Deus sempre manda alguém ainda para me incentivar a não parar. Amém? Eu não esqueço, não tiro da minha mente. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Neemias 4, né? Isso que é bom estudar a Bíblia. A gente fica com aquilo na cabeça. A gente não tira. Amém? Próximo livro é Daniel, que nós vamos fazer a nosso jejum de Daniel, hein? Amém, glória a Deus. Amém, mulheres? Vou salvar aqui então. E ótima semana. E lembrando, terça-feira tem o último dia aqui na minha casa, que é o grupo de oração, né? Que tá tendo aqui, porque cada mês é numa casa, né? E esse mês é o último dia do mês, né? Terça-feira. Que daí vai ter o encerramento aqui na minha casa. Amém, Dani, glória a Deus. Glória a Deus. Os Barnabé. Então, quem quiser vir na oração terça-feira, é a última aqui na minha casa, terça-feira, 8 horas da manhã. Ok? É a semana inteira trabalhando para Deus, gente, todos os dias. Daniel é forte mesmo, eu estou estudando Daniel sozinha aqui, misericórdia, fortíssimo. E se jejuar então, né, meu Deus. Nós vamos fazer os 40 dias, depois nós dá um descanso e nós já entramos em Daniel. Só que o de Daniel vai ser brabo, né, porque não pode comer muita coisa. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Amém, então? Mais algum recado? Não esqueci de nada, né? Então amanhã, mais ou menos umas 6h15, nós já estamos por aqui. Amém? Tchau, gente. Deus abençoe.